Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Este é o nosso curso de Cálculo 1 com Python. Estamos falando aí sobre o projeto 3, esse é o vídeo 2, no qual a gente vai mostrar as potenciais aplicações daquilo que a gente viu na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E agora então, lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a todos os links, materiais complementares e uma série de coisas livres e gratuitas e bacanas. Enfim, vamos então ao nosso vídeo agora, pessoal, falando dessas aplicações sobre cálculo de áreas e volumes usando integrais. Então, eu vou dar, digamos assim, uma visão geral, indicar alguns materiais e a gente vai dar uma aplicação mais interessante para tudo aquilo que a gente vem falando, tá bom? Então vamos ao nosso conteúdo, pessoal. Aqui está o nosso Google Colab, que também está na descrição do vídeo, tudo livre e gratuito, tá? Então aqui, pessoal, eu botei várias, como é que se diz? Vários links aqui, tá? Principalmente porque para deixar mais claro essa questão de como é que você pode fazer, por exemplo, leitura de imagens usando o Google Colab. Então, se você tem um endereço aqui, esse endereço aqui, por exemplo, é o endereço de uma imagem. Então, eu posso fazer a leitura dessa imagem no Google Colab, tá? Então, é essa figurinha aqui, tá? E a ideia, pessoal, é que eu vou pegar essa figura e vou fazer alguns processamentos. Para isso, eu vou precisar desse CV2, tá? E mshow, tá? Então aqui, Google Colab Patches Import CV2 e mshow, tá? E eu vou precisar da biblioteca CV2, tá? Essa biblioteca CV2, pessoal, ela é legal porque tem uma série de comandos aqui que eu aplico para, por exemplo, pegar essa imagem que estava numa página de internet, no endereço de internet, e mostrar aqui, dentro do Colab, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e obter o contorno das imagens. Então eu posso, por exemplo, pegar escala de cor aqui, uma certa escala de cor colorida, e posso depois, que é red, green e blue, RGB, tá? Depois eu posso botar ela num grayscale, que é escala de cinzas, né? E depois que eu peguei essa imagem numa escala de cinza, que é esse resultado gray aqui, eu vou pegar e posso transformar essa imagem mostrar essa imagem em escala de cinza, né? Só que aqui ele botou um free showed binary, quer dizer, preto e branco. Então eu tinha algo em escala de cinza e agora eu botei em preto e branco. Isso é importante para depois a gente obter o contorno dessa imagem. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês como é que você pode usar o comando find contours para achar os contornos, tá? E aí esse carinha daqui vai ser uma lista de listas com coordenadas, digamos assim, que definem os contornos, tá? Então depois eu posso desenhar a imagem original, que está dada aqui, né, em cores, é esse RGB, e em cima dessa imagem colorida eu posso botar os contornos com cores vibrantes, né? Então aí ele faz, ó, aqui está a imagem original e esses são os contornos que eu encontrei, tá? E aí você fala, não, é legal, é bacana, mas o que tem a ver com área, com volume, enfim. Então eu poderia, por exemplo, obter a área e o perímetro a partir dessas medidas. Então, dentro do CV2, dessa biblioteca, eu tenho Contour Area, eu tenho Arc Length, né? Então, esses comandos vão me dar área, vão me dar perímetro, tá? Então, tem esse tutorial aqui bem bacana também, que tá, enfim, no Google Colab nosso, que depois você pode dar uma olhada. E aí você fala, tá bom, achei área, achei perímetro, né? E provavelmente usei comandos aí de aproximação por integral, conceito de integral. Mas e aí? Aplico onde isso, né? Então, uma aplicação, além do processamento de imagens, de achar contornos em imagens é algo extremamente importante em si já, para você isolar objetos e identificar objetos. Mas além disso, e calcular a área e volume o perímetro desses objetos. Agora, além disso, eu poderia aplicar isso em agronegócio, né? Eu posso aplicar isso numa imagem de uma flor, mas poderia ser a foto de uma área rural, por exemplo. Eu quero saber como é que está aquela hora, qual pedaço da área rural está com certas condições, né? Então, aqui eu tenho uma outra opção de como é que você pode puxar uma imagem da internet, tá? E como é que você pode depois fazer um processamento. Então, aqui no caso, eu peguei uma imagem de uma flor, tá? E aí botei numa escala, digamos assim, de cores aqui, mas um pouco diferentes, né? Aí depois eu ponho aqui, ó, esse RGB, que seria a imagem com cores originais, digamos assim, tá? E por último aqui, eu botei RGB to Gray,
né? Então aqui eu botei uma outra escala de cores, tá? Então esse cara daqui, eu passei por uma escala de cinza, fiz aquele mesmo tratamento de botar imagem binária e tentei achar os contornos, tá? Então aqui, diferentemente da imagem anterior, que estava muito fácil de achar os contornos, aqui ele vai identificar uma parte mais brilhante, digamos assim, e com essa parte brilhante depois eu vou aplicar em cima da imagem original e ele vai desenhar os contornos que ele encontrou. Você vê aqui que já não é tão fácil de achar o contorno assim, né, pessoal? Já é uma tarefa um pouquinho mais sofisticada, além do escopo do que a gente está falando nesse curso, tá? Mas enfim, ele também faz os cálculos, dá para fazer os cálculos de qualquer forma, tá? Outras aplicações, pessoal, eu poderia, essa coisa de achar contornos, achar área, achar perímetro, eu poderia usar para questões de diagnóstico. Então, isso aqui, por exemplo, é um artigo que você acha os contornos das células, são imagens de células de câncer, né? Então, várias células você acha os contornos, e depois você extrai características, né? Por exemplo, a área, perímetro, dava para achar outras características, e faz uma série de contas para tentar fazer o diagnóstico mais preciso do câncer de mama, tá? Aqui você acha nesse outro link, nesse sentido, né, do que a gente está falando, parece um paper próximo, só que aqui ele dá destaque à questão do prognóstico, ele faz uma discussão, enfim, uma outra discussão, tá? Tem esse outro endereço aqui que é interessante, pessoal, que é o endereço de Breast Cancer Wisconsin Dataset, tá? Então ele traz um monte de artigos, um monte de coisas interessantes, de dados, para quem se interessar, de referências, enfim, para quem se interessar nessa coisa de diagnóstico através de imagens. Aqui nesse outro endereço você tem várias imagens que você poderia usar para você trabalhar. Então você para tentar aperfeiçoar essa coisa da extração automática de contornos de células, tá? E aqui, ó, eu tenho aqui mais imagens, né? Enfim. Bom, então esse aqui e aqui tem uma imagem particular, o endereço de uma imagem particular. Agora, isso é um artigo mais ou menos antigo, né? Embora tenha muitas coisas interessantes. Você tem aí uma coisa mais atual, que é essa revisão bibliográfica, né? Bem bacana de 2023. Saiu faz pouquíssimo tempo, né? A gente está falando em junho de 2023, aí, então saiu em fevereiro de 2023. Fala de muita coisa bacana, muita coisa que dá para ser usada, de métodos, enfim, muita coisa mesmo, viu, pessoal? Eu recomendo vocês darem uma olhada depois, tá? Enfim, tem muito material ali. Esse aqui é um outro artigo também que é bacana. Esse artigo também é livre acesso, né? E tem aí, digamos assim, isso aí é de 2021 já, né? Mas tem muita coisa interessante que vocês podem aprender bastante coisa olhando esse artigo, tá? Eu só tô dando uma visão geral aqui, tá, pessoal? Para vocês terem essas noções de aplicação, tá? E para finalizar, pessoal, tem aqui, você poderia aplicar para cálculo de área e volume de superfícies de produtos a serem produzidos numa impressora 3D. Então tem esse link aqui que ele fala basicamente de como é que eu calculo custos de impressão numa impressora 3D. Então ele tem várias considerações, né, detalhadas e tudo. É bem legal, é bem detalhado, recomendo, bem interessante, tá? Aqui você tem alguns programas em Python que também são interessantes para você fazer cálculo de volume. E aqui tem duas opções, tá? Tem esse PyVista, né? Que ele faz uma análise volumétrica, tá? Então aqui é um pacote bem bacana, bem interessante. É, Aqui ele, por exemplo, ele pega dados reais de fluvial channels, né? Canais fluviais debaixo da superfície e tenta fazer estimativa de volumes, tá? Isso aqui é bem interessante. E esse outro cara daqui, que é o Volume Model Calculator, STL Volume Model Calculator, ele também é interessante, ele tem uma aplicação bem bacana, tá? Calculate how much material is needed for printing a 3D models.
Então, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só estou dando uma visão geral, mas são alguns exemplos aí bem bacanas de cálculo de volumes, perímetros, áreas, enfim, que dá para fazer muita coisa bacana e interessante com esse tipo de conceito, tá bom? E mostrando como é que pode fazer isso em Python, tá legal? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Com isso, terminamos os vídeos do Projeto 3. Agora só falta um único vídeo para a gente encerrar o nosso curso de Cálculo 1 com Python. Então, nesse vídeo, a gente vai dar um encerramento bem bacana. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até o próximo vídeo e o último vídeo desse curso, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!